Graça e paz a todos. Está se iniciando agora mais uma escola bíblica dominical aqui no programa EBD em Foco, onde trataremos hoje da lição de número 6, a doutrina do culto levítico. Uma lição importante, como as demais têm sido. Estamos chegando quase na metade da nossa lição. Lição muito importante para a gente entender os princípios do culto levítico de antigamente, como que era a doutrina desses cultos, lembrando que a essência tinha que ser o culto devocional, ou seja, aquele culto que era aplicado somente a Deus, ou seja, um culto teocêntrico, um culto que não tinha outra finalidade a não ser de adorar somente a Deus. Então vamos lá para a nossa lição de hoje, que tem como textuário: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, verso 1. Na nossa verdade prática, tudo quanto existe pertence ao Senhor, e ao Senhor deve ser consagrado principalmente o nosso ser. Lembrando também que temos a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Levítico, capítulo de número 9, dos versículos 1 ao 14. Lembrando que é muito importante você ler juntamente com a sua classe, dando oportunidade para todos de participar da sua aula e ser uma aula proveitosa. E também lembramos que temos o objetivo geral da lição, que engloba o contexto todo da lição, para que norte você vai estar levando a sua classe de aula. E lembrando também que temos 3 objetivos específicos que vai dar um norte para a sua lição. Pois bem, na introdução, eu achei algo muito importante na revista, na introdução, que fala, tem 3 verdades que nós devemos praticar com nossos alunos na nossa sala. Tudo quanto existe foi criado por Deus. Eu gostaria de lembrar também que é muito importante você estar munido da sua Bíblia. Eu costumo usar a Bíblia Thompson, uma Bíblia que para mim é uma Bíblia muito boa, assim como também tem a Bíblia de aplicação pessoal e a Bíblia de estudo arqueológico, que para você vai te dar um norte, vai te dar uma noção de pesos, medidas, objetos da época, a Bíblia de estudo arqueológico. Então vamos aqui, a lição que a gente vai tratar já tem uma das 3 verdades, né? Que está dizendo aqui. Eu peço que vocês me acompanhem onde vocês estiverem. No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E nesse primeiro livro da Bíblia, se você for aqui ler, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo quanto existe foi criado por Deus. Deus começou com o céu e com a terra. E Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Quando Deus cria os céus e a terra, já dá a entender para a gente, já dá um entendimento muito amplo de que Deus, ele começa de cima para baixo. Deus primeiro cria os céus e depois cria a terra. A gente vai notar que no versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, do nada, Deus faz tudo. Um Deus tão maravilhoso que quando você pega, você vê que a terra, a Bíblia fala que a terra estava sem forma e vazia. Deus deu forma. Deus moldou a terra. Deus fez a terra e tudo quanto nela há. E Deus foi criando as coisas. Ao que disse Deus, haja luz e houve luz. E eu peço também que você leia com seus alunos, pode ler, se você quiser, até o versículo de número 27. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o versículo de número 24. E disse Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens conforme a sua espécie. E assim foi. E Deus viu que era bom. Tudo que Deus fez foi maravilhoso e proveitoso. E Deus, ele faz, no versículo 25, Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou macho e fêmea. Muito importante, aqui a gente já tem uma conotação importante para a gente começar dando um norte para a nossa aula. Por quê? Tudo quanto existe foi criado por Deus. Primeira verdade, né? Segunda verdade, sendo Ele o Criador de todas as coisas, somente Ele deve ser adorado. Tudo quanto há deve ser consagrado ao único e verdadeiro Deus. Muito importante, no primeiro tópico aqui, ó, a terra é do Senhor. Automaticamente, você cria algo, aquele algo que você criou é seu. Se você tem uma patente, você criou um celular, você inventou um celular, aquele celular é seu. Aquele objeto, aquela coisa que você fez, você é o dono, você que fez, você que tem os direitos autorais. Se você cria uma música, você tem os direitos autorais daquela música. Se você cria um poema, você tem os direitos autorais daquele poema. Aquele poema é seu. Só é compartilhado se você assim permite. E Deus criou todas as coisas. Céus, terra, homem, animal. Deus disse para a terra, produza. E a terra produziu. Então tudo é do Senhor. No primeiro subtópico, Deus é o Criador dos céus e da terra. Como a gente leu aqui, ó, Gênesis 1, Levítico 1 e 17 também. Ao mesmo tempo exorta-os didaticamente por meio das ofertas e do sacrifício que nenhum ídolo pode ser honrado como o nosso Deus. Vemos aqui, a nossa intenção é mostrar o significado do culto levítico. Algo muito importante que você deve mencionar com seus alunos. Eu creio também que você tem o seu smartphone, seu tablet. É importante também que você instale um dicionário. É muito importante, é muito útil, porque às vezes surge uma dúvida na sua classe e você com um dicionário, uma palavra assim que vai elucidar um pouco a sua aula. Então, vamos lá, a doutrina do culto levítico. Vamos entender. Aqui pega o seu dicionário, se você tiver, preferir o seu livro, dicionário como livro ou como app, e você vai lá, doutrina. O que nos diz aqui como doutrina? Reunião dos fundamentos e ideias que, por serem essenciais, devem ser ensinadas. Olha só, reunião dos fundamentos e ideias que, por serem essenciais, devem ser ensinadas. Muito importante. Agora a gente vai lá nesse mesmo dicionário e a gente vai ver aqui, culto. Homenagem prestada ao que é considerado sagrado ou divino, a maneira através da qual uma divindade é adorada. Ou seja, doutrina é aquela reunião de todos os quesitos, todos os aspectos, tudo quanto tem que ser ensinado porque é importante. E culto, olha só que importante, homenagem prestada ao que é considerado sagrado ou divino, a maneira através da qual uma divindade é adorada. Então, qual que era o intuito? A doutrina do culto levítico, ou seja, os ensinamentos, as coisas essenciais que deveriam ser levadas a um culto, ou seja, culto esse que era algo a ser oferecido a Deus. Se formos fazer menção dos dias de hoje, do culto de hoje, será que nós sabemos diferenciar o significado de um culto? Para que serve um culto? Qual que é a intenção? Qual que é a sua finalidade? O culto, a finalidade do culto tem que ser teocêntrico, cristocêntrico. O culto tem que ter somente uma pessoa a ser adorada, e essa pessoa é Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, a Trindade. Vai levar um louvor, esse louvor de adoração. Hoje em dia vemos louvores, músicas que são entoadas nas igrejas que faz-nos
sentir super-heróis. Só que quando a gente pega as escrituras sagradas para ler, notamos que somos meros pó. Pó e cinza. Do pó fomos formados e para o pó voltaremos. Só que Deus ele instituiu no livro de Levítico a doutrina, todos os ensinamentos que eram ensinados pelos levitas e sacerdotes ao povo de Israel, no intuito de trazer o povo de Israel, que foi tirado do Egito e foi levado rumo à terra prometida. Só que o trabalho maior que Moisés tinha ali juntamente com o sacerdote, os levitas, era tirar o que sobrou, os resquícios do Egito, que foi levado juntamente com o povo de Israel. Muito importante a gente entender que tinha um outro perigo a ser enfrentado. Que outro perigo a ser enfrentado era esse? Eles estavam marchando rumo à terra prometida, que era Canaã. Canaã, terra idólatra, terra pagã, onde tinha costumes que desagradavam ao Deus de Israel, ou seja, eles tinham que retomar uma terra que era deles por herança e por promessa. Então, devemos entender do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é do Senhor. E é uma verdade prática muito importante. Tudo quanto existe pertence ao Senhor. E ao Senhor deve ser consagrado, separado, principalmente o nosso ser. Na aula anterior entendemos qual que é o sentido da santidade, da santificação ao Senhor. Você vai entender, às vezes você se pergunta, mas o que tem a ver o Levítico com os dias de hoje? Devemos traçar um contexto do que? O Levítico é algo que já apontava para o sacrifício vivo de Cristo na cruz do Calvário. Então devemos entender, a gente vai falar muito sobre culto ainda, vamos falar na lição sobre culto. É uma lição breve, mas com conteúdo bem simples e bem objetivo. Espero estar contribuindo com você, professor e professora da Escola Dominical. Segundo subtópico, Deus é o libertador de Israel. O livro de Levítico patenteia aos filhos de Israel que Deus é o libertador do seu povo. Por esse motivo, nenhum israelita poderia comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Ou seja, isso nos conota o sentido de gratidão. Tudo o que Deus fez foi bom, e viu Deus que era bom. Quando Deus fez o homem, fez a mulher, deu condições de uma vida boa e agradável. E através do pecado foi destituído o homem da glória de Deus. O homem foi lançado fora. Só que Deus, o projeto de Deus era trazer o povo de Israel para junto dele. E conseguiu através de Moisés, através do sacerdote, através dos levitas. E o que aconteceu nos Gênesis aqui que a gente acabou de ler, era o que Moisés ensinava para o povo. A intenção de Moisés era ensinar e passar todos esses ensinamentos que nós temos hoje. Hoje o pastor, os obreiros da igreja, ele tem a finalidade de ensinar e instruir a igreja no caminho que deve andar, ou seja, o culto que deve ser prestado a Deus. Mas temos visto que muitos cultos que Deus não tem sido o centro. O centro é uma petição nossa. O centro é, vamos fazer isso daqui para ver se Deus me dá isso que eu estou precisando, aquilo que eu estou precisando, sendo que o culto é buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí tem gente que pensa, vou buscar o reino. O que é buscar o reino? O que é buscar o reino? Mais uma vez aqui para você ver como que é importante você ter um dicionário, porque às vezes a gente acaba esquecendo de valores fundamentais no nosso dia a dia. E se a gente for entender o que significa reino, olha como é importante: nação ou estado governado por príncipe reinante, que tem título de rei. Domínio, lugar ou campo em que alguém ou alguma coisa é senhor absoluto. Esta casa é o reino. Então, se a gente for entender, é o lugar, um domínio, um campo em que alguém ou alguma coisa é senhor absoluto. Então, quando a Bíblia fala buscai primeiro o reino de Deus, esse templo, que você é o templo do Espírito Santo de Deus,
se você está fazendo os preceitos, cumprindo os preceitos do Senhor. A intenção de Deus, a doutrina do culto levítico era trazer o povo para uma santificação, uma separação, para ser um povo santo e digno de ser chamado o povo de Deus. E quando fala buscar primeiro o reino de Deus, é buscar ser o reino de Deus, o lugar aonde Deus domina, aonde Deus manda, aonde Deus fala e a gente obedece. Então hoje, se formos analisar, nos cultos de hoje tem sido banalizado esse termo culto. Culto é quando você oferece algo a alguém que é sagrado, ou seja, a sua adoração, o seu louvor incondicional a Ele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Israel é o templo de Deus. Acabamos de falar aqui sobre a importância de sermos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Os animais e os vegetais são do Senhor. A gente pode notar aqui que no versículo 25 de Gênesis, no seu capítulo 1, Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então disse Deus, façamos o homem em nossa imagem e semelhança, conforme que ele domine sobre os peixes, o mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Ou seja, Deus fez os animais e colocou o homem para dominar sobre ele. Só que se a gente for analisar, no Egito, eles idolatravam animais. Gato, rato, vários animais, crocodilo. Se formos pesquisar as inscrições egípcias, a gente vai ver várias inscrições, inclusive nessa Bíblia de Estudo Arqueológico que eu recomendei para vocês. Vocês vão analisar e vocês vão ver o desenho egípcio de vários animais que era idolatrado na época. Quando o povo de Israel, Moisés subiu para falar com Deus, para seguir as determinações de Deus, o que aconteceu? O povo fez um bezerro de ouro, ou seja, um animal para ser adorado. Hoje temos países que ainda assim idolatram animais. Só que hoje a gente tem visto também pessoas que idolatram coisas. Bens materiais têm maior valor para eles do que algo da parte de Deus, o próprio Deus. Temos visto pessoas se desviando do caminho do teocentrismo, ou seja, estão deixando Deus meio que de lado para seguir as coisas, idolatrando pessoas, idolatrando autoridades, idolatrando até mesmo pastores. Ah, você canta bem, nossa, eu sou seu fã, e começa a idolatrar, então estão idolatrando coisas também. No Egito os animais eram deuses, como a gente falou aqui. Eis porque Deus, ao punir o Egito com as 10 pragas, mostrou quão inúteis eram estes deuses. Ou seja, Deus feriu o Egito com as 10 pragas para mostrar qual que é a inutilidade desses deuses até então adorados por eles. E depois disso, depois que Israel foi liberto do Egito, o Egito nunca mais foi o mesmo. É o poder de Deus. Deus é maravilhoso. Os vegetais e a adoração a Deus. Se por um lado a lei de Deus preconiza a perseveração da natureza, por outro condena a idolatria da natureza, como acontecia algumas culturas cananeias no período de apostasia dos judeus, ou seja, a terra para a qual eles estavam a caminho, que era Canaã, era uma terra que idolatrava até a natureza, as coisas que o próprio Deus tinha feito. Hoje temos visto diferente, não? Pessoas que idolatram a providência, esquece o provedor. Ou seja, idolatra as coisas que foram feitas por ele, mas esquecem dele. Muito importante, estamos encerrando. O ser humano é do Senhor. A teologia do Levítico preconiza a sacralidade da vida humana como imagem e semelhança de Deus. Em Israel, ao contrário das culturas cananeias, estava proibido o sacrifício humano, pois o verdadeiro sacrifício a Deus é um coração humilde e contrito. Antigamente, quando tinha os cultos, as pessoas levavam lenço e Bíblia. Hoje os lenços estão sendo esquecidos.
Hoje não sentimos, muitas pessoas não sentem mais, porque hoje o que está sendo pregado não é um coração contrito, ou seja, que você tem que se entregar a Deus em espírito e em verdade. É muita prosperidade, é muita vitória, muita vitória. Deus dá vitória. Deus prospera a vida, nosso Deus é um Deus de prosperidade, um Deus que dá vitória, só que devemos buscar o provedor e não buscá-lo pela providência que ele oferece. Isso é muito importante entendermos. O ser humano é a imagem de Deus. Quando o povo se mutilava, o povo se modificava naquela época, o que acontecia? Estava sendo a semelhança de Deus? Estavam eles seguindo aqueles preceitos de que Deus os fez imagem e semelhança sua? O povo estava mudando. O livro de Levítico corrobora a teologia do Gênesis. Hoje tem mudado esse nome para ideologia de gênero. Pessoas estão perdendo os valores cristãos, que outrora era algo mais importante até na própria vida deles. E aqui, a mostrar que o ser humano foi criado por Deus. Portanto, há vários dispositivos visando promover o ser humano como a obra-prima das mãos divinas. Por esse motivo, o crente israelita era intimado a cuidar do seu corpo, tanto exterior quanto interiormente. Nem marcas, nem tatuagens eram admitidas, ou seja, o ser humano só agradará a Deus se buscar a excelência divina em toda a sua maneira de ser, existir e pensar. Muito importante. Já falamos até sobre esse assunto também. A vida humana é sagrada. O crente israelita é exortado a ver a vida humana como sagrada. Por isso mesmo não poderia, sob hipótese alguma, consagrar sua descendência aos ídolos. O ser humano é servo e adorador a Deus. Gente, muito importante. Começa o primeiro livro, Gênesis. Depois Êxodo. Então o povo de Israel já estava vivendo nesse livro, o Êxodo. Já estava relatando a vida dos israelitas, ou seja, o povo que Moisés foi incumbido. Deus deu essa responsabilidade para libertar o povo de Israel. Então, Moisés recebeu essa ordenança de Deus aqui no livro de Êxodo. E Moisés contou tudo o que aconteceu em Gênesis, a criação. Deus fez todas as coisas foram feitas por Ele, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Ele ensinou o povo, os sacerdotes, os levitas, essa era a função de ensinar, ou seja, a doutrina, tudo o que deveria ser considerado importante pelo povo de Deus. A doutrina do culto levítico. Então a intenção do culto levítico era trazer o povo para mais perto de Deus. Conduzir o povo até a terra prometida. E assim foi feito. Mas a importância da doutrina do culto levítico, se formos trazer para os nossos dias de hoje, a importância de lermos a Bíblia, tentar viver. Hoje se prega muita religião, religiosidade demais. Muitos falam que aos fariseus era isso, fariseu era aquilo. O problema dos fariseus era o mesmo problema que muitos de nós temos enfrentado hoje. Os fariseus, eles eram religiosos. Eles pregavam o que não viviam. Esse era o defeito dos fariseus. Tem gente que prega como se fariseu fosse a pior raça que existisse. Não. Hoje é um reflexo, é um espelho do que muitos de nós somos. Ao invés de ajudar, critica. Ao invés de estender a mão, apedreja. Tem acontecido o que aconteceu na época antiga e tem acontecido hoje. Então devemos entender a importância da doutrina do culto, aqui do Levítico, e hoje o nosso culto. Culto é quando você oferece algo a uma divindade. Ou seja, culto é quando você oferece o seu melhor para Deus. Antigamente era oferecido animais em sacrifício a Deus, o melhor animal, suas primícias. O que temos oferecido para o Senhor hoje? Temos oferecido nossas primícias? Ou temos oferecido o que sobra, o que sobeja?
Então devemos entender a importância da doutrina do culto levítico. Então, Gênesis, Moisés ensinou, o sacerdote ensinou o que acontecia no Gênesis, contava a história para os que eram pequenos na época que começou a saída do povo de Israel, ou seja, foi ensinado até chegar nesse livro de Levítico muito importante. Foi instituído normas, regras e estatutos que exaltava e enaltecia o nome santo do Senhor. Peço que você continue nos acompanhando nas nossas próximas lições. Peço até desculpa por um pouco de atraso, porque nossa agenda está até um pouco cheia desse tempo. Trabalho também, tenho uma vida corrida. Então tive que gravar esse vídeo até com um pouco de atraso, mas já prometo que estamos corrigindo isso. A partir da próxima semana disponibilizaremos muitos outros vídeos, até com antecedência, para ajudar você, professor, superintendente e professora da Escola Bíblica Dominical. Espero ter ajudado. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, que isso vai contribuir, vai ajudar muito o nosso canal. Desde já, o seu irmão Cristo Leonardo Almeida se despede de você, deixando a paz do Senhor Jesus.